Como vai você, meu aluno LAC? Aqui estamos mais uma vez para o segundo bloco do aulão de véspera para a TJ de São Paulo. Hoje nós vamos conversar sobre o segundo bloco de artigos que o edital trouxe para nós. Antes de qualquer coisa, nós precisamos mandar os nossos triviais abraços para todos aqueles que nos mandam e-mail, comentando, fazendo perguntas, falando bem do professor, falando que o professor está gordo demais, enfim. Um grande abraço para todos vocês que mandaram um e-mail para nós essa semana. Quero mandar um abraço para a Eliana de Sorocaba. Obrigado pelas palavras, Eliana. Forte abraço para você. Continue estudando, beleza? Aulão de véspera hoje, segundo bloco de processo civil, e nós vamos comentar todo o conteúdo. Claro que você sabe que por ser um aulão de véspera, uma aula mais acelerada, nós não vamos falar artigo por artigo como fizemos ali no primeiro bloco. Ali no primeiro bloco nós comentamos porque eram só pouquinho artigo, 10 artiguinhos ali, tranquilo para conversar. Agora aqui não. Aqui o artigo já quase 100 artigos para comentar. Nós vamos falar os pontos principais, aquilo que mais tem possibilidade de entrar, né? Não de cair, de entrar no seu concurso. E aí nós vamos conversar sobre isso. Mas, por favor, leiam o Código de Processo Civil em casa, perfeito? Deem uma passada de olhos 3, 4, 5 vezes se for necessário. A repetição é necessária. Eu já falei isso aqui e eu não me canso de repetir. Tudo nesta vida é por repetição. Se você repete 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, aí você começa a pontuar realmente. Não é decorar, mas você começa a perceber que realmente você já aprendeu alguma coisa. Porque aí o seu cérebro começa a fixar aquela premissa e você consegue, de uma forma muito mais tranquila, elaborar o seu pensamento e fazer com que você possa desenvolver o conceito que aquela questão está, que o examinador está lhe perguntando naquela questão. Perfeito? Então leia, não deixe de ler, pelo amor de Deus. Nós vamos falar assim dos pontos bem principais, muito pontuados mesmo, e você vai em casa acompanhar pelo seu Código de Processo Civil para que você possa ter um melhor aproveitamento da aula, ok? Então nós vamos começar com o artigo 155, na verdade, do Código de Processo Civil, onde ele diz lá sobre os atos da parte. Nós não vamos falar sobre todos eles, porque se vocês perceberem, deixa o professor achar aqui agora, atos da parte. Se vocês perceberem, os atos em geral, eles começam lá no 154. Então, os atos em geral, 154, o edital desse segundo bloco para nós traz do artigo 154 até o 244. Então, temos aí muito artigo para estudar. O 154 até o 157 vai trazer uma ideia geral dos atos em geral. Mas o que interessa nesse bloco de artigos? Esses 3 artigos, eles trazem no seu bojo, principalmente, o núcleo do seu bojo fala sobre a publicidade dos atos processuais. Ele diz para nós, o 155, assim: os atos e termos do processo podem ser produzidos, não era isso? Os atos ou termos são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos. Então, o 155 está falando para nós sobre o segredo de justiça. O examinador pode brincar com você e dizer, conversar sobre o segredo de justiça, porque os demais artigos, eles só vão complementando, falando que o uso da língua portuguesa, o vernáculo, que não sei mais o que, datilografia e parará. Mas o 155 falam para nós que quais são os atos que correm em segredo de justiça. E aí nós falamos os processos que tratam do interesse público. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos em que o exigir o interesse público. Quando o interesse público exige o segredo. Não é o processo que versa sobre o interesse público. Claro que ele versa sobre o interesse público, mas quando o interesse público pedir isso.
Beleza? Não se preocupa, porque o examinador não vai trazer um caso concreto para você. Ele vai dizer, e o interesse público assim o exige, então ele vai trazer a letra da lei. Perfeito? E ainda continua, nas causas relativas a casamento. As causas relativas a casamento correm em segredo de justiça. Lá na faculdade, perdão, quando o professor manda assistir a audiência, o aluno quer assistir a audiência de vara de família, tem que pedir para o magistrado. Aí o magistrado pode não, ele vai falar assim, vou ter que concitar as partes, vou ter que perguntar para as partes. Por quê? Porque as partes é que vão dizer se pode ou não, por conta de que os processos em trâmite nas varas de família que versam sobre casamento, elas estão albergadas por quem? Albergadas pelo segredo da justiça. E continua ainda, as de filiação, quando trata de pai, mãe, investigação de paternidade, separação dos cônjuges e a sua separação e a sua conversão em divórcio. Quando eu estou falando de Quando eu estou, grande abraço, povo de Minas. Gosto do pãozinho de queijo daí. Se estamos falando que nas ações que tratamos do casamento, anulação de casamento, elas tramitam sobre o segredo de justiça, a do descasamento também. A separação, o divórcio, a conversão da separação em divórcio e toda essa parte da família, a filiação, os alimentos, se sobre os filhos eu estou em segredo de justiça, a pensão alimentícia também. Perfeito? Os alimentos, não só os alimentos devidos aos menores, cuidado. Ele está dizendo os alimentos. Então, de pai para filho, de filho para pai, de filho que já completou a maioridade civil, guarda de menores também. Então, leiam o 155 em casa e vocês vão perceber em seus incisos 1º e 2º, quando falam dessas situações. Só que aí tem um dado importante no parágrafo único que nós precisamos estancar isso. O direito de consultar os autos e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha resultante do desquite. Ou seja, consultar o processo e pedir certidões só as partes e seus advogados. O terceiro, que queira manusear os autos, ele tem que pleitear para o magistrado, mostrar esse interesse dele, demonstrar o interesse jurídico naquela causa e pleitear a certidão do dispositivo da sentença, bem como do inventário e partilha resultante do desquite. Perfeito? Então, o 154, 155, 156, 157, desses conjuntos de artigos, nós extraímos principalmente o 155 quando fala do segredo de justiça, dos atos em geral e os atos que tramitam sobre o segredo de justiça. Perfeito? Vamos para frente. Os atos da parte. O que são atos da parte? O que vem a ser um ato de uma parte dentro de um processo? Por uma questão de obviedade, nós conseguimos deliberar sobre isso. O que o autor faz no processo? O que o réu faz no processo? É isso que está dizendo o artigo. É isso que está dizendo a partir do 158. Do 158 ao 161. Ele está dizendo dos atos das partes. O 158 fala assim, os atos das partes, consistente em declaração unilateral, bilateral de vontade, produzem. Então ele está dizendo o que faz. O que são declarações de vontade? Petição inicial, contestação, impugnação, rol de testemunha, impugnação de perícia, apresentação de quesitos, as petições de um modo geral, as declarações de vontade unilateral ou bilateral. Esses são os atos da parte. Cotas marginais e interlineares. O que é isso, professor? Tem um artigo que fala sobre isso. Ele diz assim, é defeso 161. É defeso lançar nos autos cotas marginais ou interlineares. O que é defeso? Nós já falamos sobre isso. Defeso quer dizer proibido. Isso aqui é a folha. Você começou a escrever
Excelentíssimo senhor, doutor juiz, parará, escreveu tudo aqui. O que é defeso e a caneta vermelha sumiu daqui? O que é defeso lançar nos autos? O que é proibido lançar nos autos? É proibido lançar nos autos cotas marginais. O que é cota marginal? Tá vendo a margem aqui? O advogado não pode vir aqui escrever alguma coisa depois de feita a petição. Fala assim, olha, na linha 2 quer dizer isso, 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 isso. Isso não pode, é proibido. Ou ele não pode vir aqui puxar uma setinha e escrever folhas 28. Não pode. Ele não pode escrever interlineares, nem não pode escrever de forma marginal. Cota quer dizer na mão, tá? Cota quer dizer escrever à mão. Cotas marginais e cotas interlineares ele não pode fazer. Se ele o fizer, olha o que o Código de Processo fala. Impondo a quem é a escrever multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo. Você está vendo? Escreve entre as linhas aqui, ó. Vem aqui e escreve cotas marginais. Aí você sublinha assim e escreve. São cotas escritas à margem do processo. Vai pagar uma multa de meio salário mínimo vigente no país. Beleza? Olha que legal. O código traz isso para nós. Então é proibido fazer cota marginal ou cotas interlineares. Não é possível fazer isso. Se fizer, incorre em multa nos termos do artigo 161 do Código de Processo Civil. Perfeito? Os demais artigos vocês precisam ler em casa para a gente delinear sobre isso, mas não se esqueçam, quais são os atos da parte? Os atos da parte consistem nessas declarações de vontade, petição, contestação, impugnação, petição inicial, apresentação de quesitos, rol de testemunha e assim sucessivamente, memoriais. Beleza? Atos das partes, então, muito tranquilo. E aí nós passamos para o bloco da seção 3, do artigo 162 ao 165. Vocês viram como é fácil? Não tem grandes dificuldades no Código de Processo Civil. E mais, todas essas aulas já foram detalhadamente gravadas, está aí no nosso site. Se você clicar no site, na parte de procedimento, aula 1 e aula 2, parte 1 e parte 2, está toda essa parte de atos da parte, atos do juiz, atos dos serventuários da justiça. Beleza? Então nós estamos lá. Ato do juiz, do 162 a 165. Quais são os atos do juiz? Sentença, decisões e despachos. Atos do juiz que consistem nesses três atos: sentença, decisão e despacho. Pois então, sentença, decisões e despacho. Quando nós estamos falando de sentença, quando nós estamos falando de decisões e quando nós estamos falando de despachos. Lá no artigo 162 diz assim: os atos do juiz consistirão em sentença, decisão, interlocutória e despacho. O que é sentença, filho de Deus? Nós já conversamos sobre sentença. Sentença é um ato do juiz que implica em uma das situações do artigo 267 ou do 269. Nós já conversamos sobre isso. E mais, do 267 ao 269, que é o conceito de sentença, vai cair no seu concurso. Beleza? Tranquilo? Porque nós estamos estudando do 154 até o 154, não, professor. 154 até o 244. O 267 está no terceiro bloco que a gente vai estudar. Mas a gente já pode puxar para cá. O que é, o que caracteriza a sentença? Uma dessas situações, 267 e 269. O que diz o artigo 267? Pois você olha lá, são as sentenças sem resolução de mérito, quando o juiz não aprecia o mérito. O que são as sentenças do 269? São as sentenças com resolução do mérito, aquela em que o juiz entrega o direito. Professor, não entendi. Estou pleiteando este controle remoto. O juiz vira na sentença e fala assim:
do provimento não, julgo procedente o pedido e determino a entrega. Ele entregou o direito, perfeito? 269. O juiz diz assim, julgo extinto feito porque quem teria que entregar não é fulano. Existe aí uma ilegitimidade de parte. Ele não entregou o mérito, beleza? Sem resolução de mérito. Ambas são sentença. E aí, já puxando o gancho para minha sardinha, ambas são atacáveis por meio de recurso de apelação. Isso aí, garoto! Então, a sentença é um ato do juiz que implica em uma das situações do artigo 267 ou do artigo 269, beleza? Decisões interlocutórias. O que são decisões interlocutórias? Decisões interlocutórias são aquelas que decidem parte do processo, decidem um incidente no processo, beleza? Que entrave que eu tenho no processo que eu preciso resolver. Justiça gratuita, o juiz coloca lá, defiro a justiça gratuita, decisão interlocutória. O juiz diz, indefiro a justiça gratuita, decisão interlocutória. O juiz diz, concedo a antecipação de tutela, decisão interlocutória. Indefiro a antecipação de tutela, decisão interlocutória. Nós temos um incidente ali, precisa resolver, beleza? Precisa realizar a perícia, ele coloca, não vai realizar a perícia, indefiro, decisão interlocutória. Ele decidiu parte do processo, ele decidiu um incidente no processo, ou um acidente no processo, né? Ele diz, não, a perícia vai se realizar, fixa os honorários do perito em tantos reais. Pronto, resolveu o incidente também. Se ele resolveu esse incidente, nós estamos diante de uma decisão interlocutória. E os despachos? O que são os despachos? Os despachos é quando o advogado pede vista do processo, o juiz defere. Quando o juiz determina a abertura de vista para o Ministério Público, a remessa do processo para lá. Quando o juiz concede atos que não seja uma sentença e não seja uma decisão interlocutória. É um despacho. Manda desentranhar determinado documento, manda intimar a parte para comparecer numa audiência, manda intimar uma testemunha. Isso tudo são despachos, beleza? Então, os atos do juiz consistem nessas três situações. Consiste em sentença, consiste em decisões interlocutórias e consiste em despachos. Esses são os três atos do juiz. Professor, mas o juiz não faz outra coisa, não sei isso? Ele faz audiência. 162 fala esses três. Então, foco na foca, beleza? Nós estamos trabalhando o artigo 162 até o 165. Ok? Os demais artigos, 163, 164 e 165, dá uma lida em casa para vocês pontuar melhor. Mas o que nós precisamos saber é que os atos do juiz consistem em sentença, decisão interlocutória e despacho. Aí no tribunal, as sentenças não existem, aí elas são acórdãos, beleza? Aí o ato do juiz consiste em acórdão, decisões interlocutórias e despachos, beleza? Então nós temos a possibilidade, os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças são atos do juiz. Os acórdãos, que substituem a sentença, é o ato do desembargador, do Tribunal de Justiça. Tranquilos? Vamos para frente? Então, eu falei que era meio aceleradinho. Dos atos do escrivão. O artigo 166 até 171, um pouquinho maior, 66, 67, 68, 69, 70 e 71. Eles tratam dos atos do escrivão. Quais são esses atos do escrivão que nós precisamos entender? Quais são os atos do escrivão? O concurso que você está fazendo é técnico, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se o concurso que você está fazendo é técnico, óbvio que o juiz pode te perguntar alguma coisa a respeito disso aqui. Que o examinador pode te perguntar alguma coisa a respeito disso aqui. Então, eu preciso demais que você aprofunde nesse estudo, ok? O que são os atos, ou quais são os atos do escrivão? Está lá do 166, receber a petição de qualquer processo e parará, o escrivão autuará. O que é autuação, professor? Autuação, querido aluno, a autuação é colocar capa no processo.
é dar-lhe um número, é colocar o nome da parte autora, colocar o nome do réu, o nome dos advogados, os nomes dos advogados, tanto da parte autora quanto da parte ré. Hoje em dia isso já não é mais assim. Hoje em dia estamos aí em a plena atividade com os processos judiciais eletrônicos, né? Os processos eletrônicos que não tem autuação, não tem a capa do processo físico, né? Mas existe uma capa do processo, mesmo que seja virtual, porque ele precisa receber um número, um registro, ele tem que colocar o nome das partes nesse processo. Isso hoje em dia vem por meio de uma etiqueta, quando protocoliza o processo, ou quando protocola o processo, já tem uma etiqueta, é só grudar a etiqueta na capa. Então, autuar é colocar capa no processo, beleza? Essa é uma função do escrivão. Ah, professor, mas na realidade não funciona assim, não vamos mexer com a realidade nesse momento, vamos mexer com o código. Na realidade é um estagiário, é uma outra pessoa que faz, às vezes até um serviço terceirizado que o tribunal faz, porque não é uma atividade fim, na verdade, né? Enfim, nós temos que pensar o quê? O que é autuação? Autuação é colocar capa. A função de quem? Do escrivão. Beleza? O escrivão faz mais o quê? Rubrica e numera todas as folhas do processo. O dó do gestor, né? O dó do escrivão. Processo de 500 folhas. 500 é pouquinho até, né? Que são 3 volumes, 500 folhas. Cada volume tem 200 folhas no processo normalmente. Imagina ele ter que rubricar e paginar todas as folhas. Todas as folhas. Função do escrivão. Autuação, numeração e rubrica das folhas e abreviaturas. O que eu quero chamar a atenção para abreviaturas? Eu vou só dar um exemplo e eu quero que vocês leiam aí, eu vou ouvir daqui, tá? O advogado, às vezes, quando vai fazer uma petição, ele escreve desse jeito. Ex-MSR, DR, juiz de direito da comarca de tal, assim, assim, assado. Leia para mim o que está escrito ali. Leia que eu vou ouvir. O que está escrito ali? Eu vou até sair um pouquinho. Isso, lá. O que está escrito ali? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz. Algum filho de Deus falou esmo, SR, DR, porque se falou, eu vou aí torcer seu pescocinho. Porque nós não falamos a abreviatura. O filho de Deus escreve LTDA e fala limitada. Não é verdade? O filho de Deus escreve página 1 e fala página 1. O filho de Deus escreve moro no apartamento 1005. Ah, apartamento. Aham. E aí o filho de Deus quer abreviar para quê? Não sabe abreviar, não faz. Não fala dessa forma. Para que quer escrever desta forma? Eu vou bater um papo com um professor de português para ele puxar a orelhinha daquele povo que acha que tem que ficar... Para com esse negócio de abreviar. O professor não é contra a abreviatura, mas tem que saber fazer abreviatura. Vocês querem ver? Vossa Excelência. Manda no meu e-mail. Manda no meu e-mail. Vai olhar no Google, né? Mas seja honesto com você. Como é que abrevia Vossa Excelência? Tem gente que não sabe. Tem gente que acha que senhor tem o ozinho. Senhoro. Tem gente que acha que o doutor tem o ozinho, doutoro. Então tem a doutora, né, da vaca, né? A doutora tem o azinho, o doutoro não tem não. O senhoro também não tem não. Beleza? Então cuidado com esses diminutivos, cuidado com essas diminuições, cuidado com essa enxurrada internetica de escrever VC, TB, QQ para qualquer. Outro dia que eu descobri que isto aqui era sigo de volta, SDV.
No meu tempo isso aqui era saudade de você, né? Agora é SDV, sigo de volta. Quantos likes você quer? Vamos parar com isso. Vamos escrever de verdade. Você já está diminuindo muito. Era vossa mercê, diminuiu para vós mercê. E está você, e daqui um dia VC. Daqui um dia é só um V ponto. Vai ser você. Não é verdade? Então vamos parar com esse negócio. E o código já não permite isso. Não permite a abreviatura dentro dos atos do processo. Não se admitem... Cadê? Sumiu, professor. É vedado usar abreviaturas, parágrafo 1º do artigo 169. O 169 diz assim: os atos e termos do processo serão datilografados, máquina, Olivetti, Facítila, ou escritos com tinta escura indelével. Lindo, né? Indelével. Bom, você que tá grávida, olha que lindo nome pro seu filhinho. Indelével. Aí quando você estiver brava com ele, você fala assim: Indelével da Silva, vem aqui. E se for um apelido, Indeleuvinho, né? Indelével, assinando-o as pessoas que neles intervirem. Quando essas não puderem ou não quiserem firmá-lo, o escrivão certificará nos autos a ocorrência. Parágrafo 1º, é vedado usar abreviaturas. Pode fazer. Certifico e dou fé que a parte não compareceu. Vamos parar essa aula, não é verdade? Então não tem que usar abreviatura, nem na sua vida. Cuidado, você que vai fazer o concurso aí, não fica, sai desse negócio. Usa no WhatsApp lá, que a gente está acostumado, escrever de forma correta, escrever de forma completa, beleza? Senão a gente começa a escrever tudo truncado. Então, se nós não falamos, por que nós escrevemos dessa forma? Vocês concordam comigo? O professor não é contra, o professor é super a favor, desde que saiba fazer, tá? É igual o tal do latim. Ninguém fala latim. É igual a alguns outros termos da língua portuguesa, que a gente às vezes não está ali conversando. Ah, fulano, e aí, você vai no bar? Então, com efeito, me parece que... Escreva de forma com que você conversa. Mas aí você tem que subir o nível da sua conversa. Beleza? Tá tomando um outro rumo essa aula. Vamos voltar. Foco na foca, professor. Atos do escrivão, então. Autuação. Ele tem que autuar. O que é? Colocar uma capa no processo. Numerar e rubricar todas as folhas do processo. E não utilizar abreviatura. É vedado o uso de abreviatura. Cuidado, isso pode cair na sua prova. Beleza? E tem um artigo 171 que eu preciso... 171, vocês não vão esquecer. 171, vai esquecer. 171 fala o quê? Não se admitem nos atos e termos espaços em branco, bem como entre linhas, emendas ou rasuras, salvo se aqueles forem inutilizados e estas expressamente ressalvadas. Beleza? Então não pode ter espaço em branco. O examinador pode brincar com você. A VUNESP é dona de fazer isso. Lavrou-se uma certidão deixando um espaço em branco, não tem qualquer problema. Tem problema sim, porque não pode. O 171 veda esses espaços em branco. Beleza? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa aula e muito mais? Então convido você a fazer o nosso super aulão de véspera aqui do Lá Concurso. Pode ter certeza que esse aulão de véspera vai te deixar muito mais competitivo. É um aulão de véspera completíssimo, na qual a gente atende 100% do edital. Detalhe, aulão de véspera conciliando teoria e exercício. Pode ter certeza que com essas aulas aqui do aulão de véspera, a nossa perspectiva, a coordenação pedagógica fez uma meta, fez um planejamento. Sabe qual que é o nosso planejamento? De preparar vocês, de cantar antecipadamente 35 questões das 100 questões. Ou seja, você já pensou? Faz um aulão de véspera com a gente. Nesse aulão de véspera, lá tem no mínimo 35 questões aí, que serão possíveis questões da sua prova. Sabe o que é isso? Vantagem competitiva. Você sai na frente. Em concurso público é isso. Quem sai na frente são os alunos aí com maior possibilidade de serem aprovados. Professor,
Quanto custa a minha matrícula? A sua matrícula custa apenas R$ 60,00, um curso completíssimo, aliás, um aulão de véspera completíssimo de todos os nossos professores, 50 dias de acesso, mais de 22 horas de videoaulas dos professores Sidney Martins, Cato Júnior, Jefferson Fiel, professor Wellington, professor Luiz Antônio, professor Roberto, professor Pedrão, professor Alonso, professor Marciano e professor Rodrigo Belmonte. Tá certo, galera? Então convido você aí para fazer esse super aula de véspera conosco, que como disse, você não vai se arrepender e vai ficar muito competitivo. Saia na frente e deixe a concorrência correndo atrás de você. Forte abraço, tchau, tchau.